Queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Que os eflúvios consoladores de Jesus recaiam sobre esta casa de amor, a todos que nos ouvem. Nós hoje vamos falar um tema muito importante dentro da doutrina espírita, porque se trata da imortalidade da alma. Juntamente com a crença em Deus, a crença na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados, na comunicabilidade dos espíritos, a crença da imortalidade da alma é um dos pilares fundamentais do espiritismo. Essa característica de ser um dos pilares é o que torna, um dos fatores principais, que torna a doutrina espírita eminentemente consoladora. Porque nós crendo e tendo a certeza da imortalidade da alma, sabendo que as nossas atitudes presentes se refletem em nós mesmos e que nós estamos no dia de hoje formando o que será o nosso amanhã, nossas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis, se tornam muito mais fraternas e nós nos libertamos do sentimento de imediatismo. Então, a imortalidade da alma é eminentemente consoladora, onde diz que todos nós estamos amparados no momento do desencarne e aqueles que estavam à nossa volta, também ao desencarnar, ao deixar o corpo físico, encontrar-se-ão envoltos de um carinho fraterno dos amigos espirituais que nos anteciparam na vida espiritual. Nada morre. E a morte é uma porta aberta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. Então, quando nós temos algum parente, algum amigo, alguma pessoa querida que deixou o convívio nosso, nós temos que mentalizar a seguinte questão. Não devemos nos fixar no momento de dor, no momento da passagem em si, no hospital, na enfermidade ou no acidente, ou nas questões que levou a pessoa ao desencarne, porque para desencarnar é necessário um motivo. E aquilo aconteceu, é um simples momento de uma vibração para outra. Nós temos que pensar na pessoa nos momentos bons que tivemos com ela, nos momentos felizes, no aprendizado constante que tivemos com aquela pessoa ao nosso lado. Porque a pessoa é muito mais do que os momentos de dor. Ele é uma pessoa vinculada à nossa história da nossa existência, importante para a nossa vida, e que quando nós pensamos nela, temos que pensar sempre no sentido de elevar o pensamento, transmitir boas vibrações. Aqueles que se amam nunca se separam. E no momento do desencarne, nós podemos, mesmo aqui da Terra, continuar ajudando muito. Percebo que muitos espíritos, ao chegar na vida espiritual, sentem uma certa ansiedade para dizerem que estão vivos, para dizerem muitas vezes que não estão com aqueles achaques corporais, que não estão mais enfermos, de modo que o nosso entendimento aqui na Terra irá realmente auxiliar bastante a apacentar o coração daqueles que estão na vida espiritual agora. Na doutrina espírita, nós temos que observar também dois fatores muito importantes. A pessoa não desencarna porque o espírito sai do corpo. Ela desencarna porque o corpo físico já não consegue mais sustentar o espírito. Já acabou o ciclo da vida na Terra. Já acabou a etapa de aprendizado em que o indivíduo aqui está. Mas a continuidade da existência se prolonga muito além da matéria e o aprendizado, assim como a evolução. E um outro fator que nós temos que compreender é que todos nós, sem exceção, somos amparados. Somos amparados por aqueles que nos anteciparam na vida espiritual, somos amparados por aqueles que
não necessariamente reencarnaram conosco, mas que são amigos espirituais, ligados por laços de afinidade, muitas vezes de outras existências, e que torcem para que a nossa atual encarnação dê o mais certo dentro do possível. Ao espírito deixar o corpo, quando o espírito deixa o corpo, é gradativo. Os amigos espirituais vão desenlaçando os laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo, o fluido vital se esvai, fluido vital este que dá energia aos órgãos, são eles realmente que fazem os órgãos funcionar, tal qual uma pilha de um aparelho eletrônico. Quando ela acaba então a energia vital e o órgão para de funcionar. Ou se o órgão talvez tenha sido atingido por alguma agressividade, por alguma batida, etc. Funcionando mal, o corpo já não consegue mais sustentar o espírito. E os amigos espirituais que são responsáveis pelo desenlace, propiciam o desenlaçar gradual, outros têm como responsabilidade o atendimento primeiro, parentes que nos antecederam na vida espiritual costumam se aproximar para a identificação fraterna de um para com o outro, e de modo que a recepção na vida espiritual, que é a verdadeira existência, está de acordo com aquilo que fomos na Terra. Muitas pessoas dizem que o desencarne é uma libertação. Até alguns espíritos falam isso, que o desencarne representa uma libertação. Mas é uma libertação se a pessoa viveu uma vida liberta aqui na Terra. Se ela viveu liberta dos laços equivocados que o prendiam aqui na Terra, das viciações, dos costumes obsessivos, perturbadores, dos apegos. Se a pessoa se libertou dessas questões, se ela está deixando a Terra com a sensação de dever cumprido, ela então, ao chegar na vida espiritual, dá continuidade às suas tarefas, continua a sua jornada da mesma forma que tinha aqui na Terra, um pouco mais ampliada, vamos dizer, porque a mente na vida espiritual se amplia um pouco mais, não estamos mais vinculados aos limites que a matéria impõe, mas o indivíduo que desencarna é o mesmo. De modo que desencarnar é levar da Terra para a vida espiritual a bagagem que nos fazemos portadores aqui na Terra, as conquistas da alma. Quando nós levamos essas conquistas, nós encontraremos sempre um amparo muito direto na vida espiritual. Mas se a pessoa tem, por exemplo, algum familiar, algum amigo que não levou uma vida tão correta, esta pessoa também será amparada na vida espiritual? Sim, ela também será amparada à medida que ela der condições a isso. À medida que ela se abrir para o auxílio fraterno das equipes socorristas, ele receberá na vida espiritual também o amparo necessário e possível para o momento. Grandes equipes socorristas perambulam pelas regiões do umbral, socorrendo a todos os nossos irmãos, porque são nossos irmãos que estão lá. A maior alegria dos espíritos felizes é socorrer aqueles que estavam na retaguarda, ou que estão na retaguarda, como nós. Então, podemos ter a certeza que o amparo sempre virá, o amparo sempre acontecerá. Mas nós temos que viver a vida na Terra, entendendo que aqui é somente um estágio, aqui é somente um ciclo dentro do aprendizado que é eterno. Quando nós desencarnamos, como citamos, nós vamos para faixas evolutivas compatíveis com o nosso estado espiritual. Ao nós reencarnarmos, nós misturamos os níveis evolutivos, o que vai fazer com que nós possamos exercitar o exercício dos sentimentos nobres, porque para nós convivermos com as pessoas que nos cercam, nós temos que exercitar esses sentimentos nobres. Perdão, resignação, tolerância. A reencarnação é uma importante etapa de aprendizado. Por isso que estamos na Terra. Esta Terra que tem uma mescla evolutiva muito grande.
Não existe ainda em um planeta de provas e expiações uma homogeneidade evolutiva. Então, aqui é uma grande escola com caráter de hospital, onde nós todos estamos internados e matriculados para o nosso aprendizado contínuo. Por isso estamos na Terra, mas temos que entender que a Terra não é o nosso lugar. Esteja no mundo sem ser do mundo, como disse Jesus. A verdadeira existência é a vida espiritual. É lá que nós iremos alçar voos maiores no porvir, quando nós evoluirmos, quando nós tivermos nosso coração liberto, quando entendermos a verdade e implantarmos em nosso coração também o famoso reino dos céus. Se nós conseguirmos fazer isso, ascenderemos nas escalas evolutivas e conheceremos outros mundos, outras experiências. Mas enquanto isso não acontece, façamos a nossa parte. Vivamos uma vida liberta, porque esta vida liberta será para nós de grande valia no momento do desencarne. Não existe nenhum juiz para nos julgar na vida espiritual, e sim a nossa própria consciência. Quando nós nos deparamos com os nossos erros que ficaram na terra, o arrependimento toma conta de uma maneira contumaz, e nós então nos encontramos com a vontade até de voltar para a terra para reparar. Então, o momento que aqui estamos reencarnados é muito importante. E o momento do desencarne, se o indivíduo fez a sua tarefa direito na Terra, é um momento que muitas vezes nem se percebe. Às vezes é suave. Muitas das vezes o indivíduo tem que receber orientações de pessoas que já partiram para a vida espiritual para entender que desencarnaram, para entender que não estão mais na Terra. E lá continuam a sua marcha evolutiva, que também é de grande valia, fazendo os preparativos talvez para o retorno da vida através da reencarnação, para o retorno do porvir em outras existências. Nós todos temos ao nosso redor grandes simpatias espirituais. Possamos sintonizar com elas, elevando o nosso pensamento. Desta forma, nós que vivemos em um mundo vibratório, em um mar vibratório, nós poderemos sintonizar com os benfeitores amigos, e o momento do desencarne também nos ampararão, porque eles também nos amam. Então, quando nós temos então uma pessoa que está na vida espiritual, e nós sofremos muito pela separação, temos também que entender que a dor da separação também existe. Nós amávamos aquela pessoa. A pessoa se retirou momentaneamente de próximo de nós. É normal nós sentirmos um vazio, a voz, a presença, mas temos que viver na Terra entendendo que a Terra é o momento que nós estamos passando e que a vida espiritual é a verdadeira existência. Nós teremos o encontro fraterno no tempo certo com todos aqueles que retornaram para a vida maior antes de nós. Façamos então a nossa parte, procuremos progredir incessantemente, nos vigiemos para que quando aparecer o final do ciclo, estejamos tranquilos. Muita paz a todos, fiquem com Deus.